Paz do Senhor, aqui quem vos fala é o pastor Fábio Reis e eu gostaria de deixar mais um conselho à luz da palavra. E o conselho de hoje vai para você que está pensando em abrir mão do seu casamento. Observe o que fala a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 6. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Então, você que está pensando em separação, pensando em divórcio, eu quero chamar a sua atenção neste conselho para te dizer que, pela palavra de Deus, o divórcio ele é impugnado pelo próprio Deus. O divórcio é abominável aos olhos de Deus, porque o Senhor uniu duas pessoas num propósito de ambos viverem como uma só carne. Portanto, o casamento ele é uma instituição sagrada que nasceu no coração de Deus. O casamento é uma aliança conjugal, ou seja, um pacto conjugal. E este pacto não pode ser quebrado, porque isto traz abominação ao coração de Deus. Queridos, a palavra do Senhor nos diz no livro de Eclesiastes 4, que o cordão de 3 dobras dificilmente se romperá. O cordão de 3 dobras dificilmente se romperá. Então, no seu casamento, não é apenas você e o seu cônjuge. No seu casamento, você que é cristão, é uma aliança formada pelos dois com o próprio Deus. Por isso que o divórcio ele é abominável aos olhos de Deus. A palavra de Deus vai nos declarar isso, dizendo, ali no livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 15, que Deus abomina o repúdio. Então, pense antes, peça ajuda, creia na graça restauradora de Deus, porque a graça do Senhor Jesus, ela pode restaurar, ela tem poder para restauração. Não abra mão do seu casamento, não abra mão do seu cônjuge, não abra mão da sua família, porque o seu casamento e a sua família, ela foi criada, formada perante o altar de Deus. Foi firmado um pacto de aliança conjugal eterna. E porque você está pensando em pedir o divórcio para o seu cônjuge, pare para pensar. O divórcio, se ele fosse uma coisa boa, ele era firmado diante de festa, diante de celebrações. Mas nós vemos que a aliança que você formou, ela foi celebrada na presença de Deus, foi celebrada com festa e alegria. Porém, o divórcio, ele traz confusão. O divórcio traz guerra. O divórcio traz separação. Não apenas para os cônjuges, mas separação dos filhos, separação da família. Então pare para pensar, o divórcio ele não foi instituído por Deus. Observe que quando nós lemos a palavra, nós vamos ver, portanto, que Deus uniu, não separe o homem. O divórcio é uma ideia do coração endurecido do homem. O divórcio ele não foi instituído por Deus. O divórcio é um fruto do coração endurecido do homem. Mas o casamento, ele é fruto do coração amoroso de Deus. Então, lute pelo seu casamento, lute pelo seu cônjuge, lute pela sua família. Não abra mão daquilo que foi instituído
perante o altar, daquilo que foi celebrado com um pacto conjugal, com um pacto de uma aliança eterna. Eu quero chamar a sua atenção para isso, para que você possa pedir ajuda a Deus e a quem mais você tem intimidade no meio da sua comunidade cristã. Peça ajuda aos seus pastores para estarem em oração pela sua vida, porque a oração, ela pode mover o coração de Deus, e pela minha fé, pela sua fé, pela fé da sua liderança, que tenha intimidade com Deus, eles vão passar para você que a graça de Deus, a graça do Senhor, ela é restauradora, ela é poderosa. Então, deixe esta ideia de divórcio de lado, porque o divórcio não agrada ao coração de Deus, e contrapartida traz confusão no meio familiar. Então, querido e querida, você que estava pensando em abrir mão do seu casamento, querendo o divórcio, tire isso da sua cabeça. Tire isso da sua cabeça. O divórcio, ele só é permitido em caso de infidelidade ou de abandono. Porém, ele não é obrigatório. Nós vamos ver alguns dos fariseus questionando ao Senhor Jesus e dizendo que na época de Moisés foi permitido pela lei de Moisés que desse carta de divórcio. Aí o Senhor Jesus vai dizer para eles: no princípio da criação não foi assim. Moisés permitiu que desse carta de divórcio por conta da dureza do coração do homem. Então, se você foi traída, foi traído, você tiver a capacidade de perdoar, o poder do perdão, ele vai apagar a transgressão. O poder do perdão, ele vai curar suas emoções. O poder do perdão está maior, ou seja, mais elevado do que o poder da separação. Porque a separação, ela só é permitida por causa da dureza de coração. Mas se você tiver a capacidade de perdoar o seu cônjuge por causa de uma infidelidade, creia tão somente que o divórcio não será necessário. O divórcio, ele vai trazer muitas confusões, guerras. Contrapartida, isso vai fazer com que o coração de Deus sangre, porque qual é o pai que vê um filho se separar e vai ficar alegre? Assim é o nosso Deus. Nosso Deus, ele vai se entristecer a cada separação dos seus filhos. O coração de Deus vai sangrar, porque o divórcio, ele não foi instituído por Deus, e sim pela dureza do coração do homem. O divórcio está para o rasgamento do amor, ou seja, a divisão do amor. Porém, se você tiver a capacidade de perdoar, o amor liberado pelo perdão será maior e irá apagar a transgressão. Então, queridos, fica este conselho. Pare para pensar, reflita antes de tomar qualquer decisão. Peça para o Senhor Jesus entrar com a sua graça restauradora, porque você vai experimentar da restauração do seu casamento. Para concluirmos este recado, segundo pesquisas, 63% das pessoas que se separam, após a separação, elas se arrependem. Então, se arrependa antes de você chegar na situação de pedir o divórcio, porque, segundo pesquisas, nós vamos ver que as pessoas, elas caem em si após pedir o divórcio e se arrependem.
porque sentem falta do seu companheiro e da sua companheira. Então, este é o conselho, à luz da palavra, que eu trago para a sua vida hoje. E coloque em prática, chamando o Senhor para ser com você e o seu cônjuge esse cordão de 3 dobras, porque o cordão de 3 dobras dificilmente se romperá. E aquilo que o Senhor uniu, não tem o homem o poder para separar. Amém? Então, fica este conselho à luz da palavra, e que Deus em